O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 168 está começando nesse sábado, dia 10 de agosto, comigo, Enio Augusto, e com ele, Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para um Redação PFC em clima olímpico. Clima olímpico falando, um resumão de tudo que aconteceu na Olimpíada. Vai ter a maratona no fim de semana. Quando esse episódio sair, uma já vai ter acontecido, a outra vai acontecer. E daí nós queremos, no próximo Redação, falar da maratona em si e ainda do que ficou pendente. Hoje é o Dia Mundial do Leão e o Dia Internacional da Preguiça. E no Brasil é o Dia do Biodiesel. Em 1793, o Museu do Louvre é inaugurado oficialmente em Paris, na França. Paris, onde acontece o quê? Jogos Olímpicos. Em 1846, Elias Howe patenteia a máquina de costura. Máquina de costura que faz o quê? Costura os uniformes dos atletas olímpicos que estão competindo em Paris. Tudo a ver com a Olimpíada. E também o químico alemão, em 1897, o Felix Hoffmann, descobriu uma maneira melhorada de sintetizar o ácido acetil salicílico, a aspirina, que as pessoas estão tomando em Paris, por causa do quê? Do Rio Sena poluído. Nesse dia, também, em 1966, foi lançado o primeiro satélite a orbitar a Lua. E sabe o que dá para ver da Lua? Paris. Dá para ver Paris da Lua também, dependendo da posição. Tudo relacionado, gente. 10 de agosto de 1823. Perdoe minha voz. Minha voz está complicada, ainda estou com resquícios de gripe. Vou precisar de uma aspirina, talvez. Nasceu o poeta Gonçalves Dias. O autor do clássico da Canção do Exílio, Marcos. Você conhece a Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como as de lá. Olha aí, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É cultura! Também nessa data, em 1912, nasceu o escritor Jorge Amado, o autor com maior quantidade de obras adaptadas para a TV. Tem Tieta, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, enfim, obras literárias que foram para a TV, um monte de coisa do Jorge Amado. Nessa data, em 1873, nasceu o Konrad Emanuel Magnusson, um norueguês que foi praticante de cabo de guerra quando era esporte olímpico. Então, em 1904, ele ganhou ouro na equipe de cabo de guerra, olha só. Tá na história. Legal, podia voltar em cabo de guerra, divertido. Melhor do que tipo escalada esportiva, basquete 3x3, né? Vai ter daqui a uns anos o Por Falar em Basquete, vai falar assim, esse cara nasceu tal e lá em 2024 ganhou no 3x3, que hoje não existe mais porque todo mundo viu que não prestava. E também nessa data, em 1908, nasceu Lauri Aleksanteri Lehtinen, um finlandês que foi campeão olímpico dos 5.000 metros em Los Angeles em 1932. Não se esqueça de usar nossos cupons PFC10 para Track and Field, PFC10 para Foco Radical, Live Run XP PFC15, na corrida do INSPER o cupom é Por Falar em Correr e na Maratona de Criciúma é o PFC10. Vamos passar o dia olímpico, gente. Vamos trazer tudo o que aconteceu nas Olimpíadas desde o dia 2 de agosto, na sexta-feira. Que nós falamos, né, até então da marcha atlética, que nós tínhamos falado do Caio Bonfim. E vamos só trazer aqui então, Marcos. Dia 2 de agosto, na sexta, tivemos 10.000 metros masculino. Joshua Cheptegei deu na cara de todo mundo no sprint final. Saiu com 600 metros, né? O pessoal da Etiópia puxou, tentando quebrar o Cheptegei. E o Cheptegei ficou ali cozinhando o galo devagarzinho ali, quinto, sexto, faltando uma volta e meia, o bicho meteu um sprint. Quem tava assistindo falou assim, não vai segurar. Não só segurou, como abriu distância. Ganhou bem com 26, 43, 14, recorde olímpico pro ugandense, seguido pelo Berihu Aregawi da Etiópia, esse o único etíope que conseguiu sobreviver depois de ter puxado tanto assim a prova, segundo lugar, e completando o pódio, Grant Fisher dos Estados Unidos, talvez a maior surpresa aí do pódio, né? A prova terminou ali acirrada, mas o Cheptegei conseguiu garantir o primeiro lugar com esse sprintão aí de quase 600 metros. E só trazendo, a prova foi tão forte que 13 atletas correram abaixo do recorde olímpico que era do Kenenisa Bekele. Então, para você ver como foi forte aí esse final. Já no sábado, nós tivemos duas provas de pista acontecendo. O 4x400 metros misto. A gente não dá muita bola, mas foi legal porque teve o sprint final da Holanda, né? Que usou a fake ball, o super trunfo. Aí ela saiu em quarto, não foi, Marcos? Estava em quarto lugar na curva ainda, né? Na curva ali, faltando um pouco mais de 100 metros, ela ainda estava em quarto lugar. Ela colocou de lado, eu vou falar pra você que quando eu vi a distância que ela estava da primeira colocada, eu falei, vai buscar a prata. Ela passa a americana e dá dó de ver a cara da americana com aquela cara de uma desilusão
contusão, do tipo, eu não tenho o que fazer para buscar essa holandesa. Foi sensacional. Isso daí deu Holanda, Estados Unidos e Grã-Bretanha. E também tivemos a final dos 100 metros feminino, onde a nossa favorita, Sha'Carri Richardson, perdeu, né, Marcos? A Julian Alfred de Santa Lúcia estraçalhou ali, 10,72, não deu chance para ninguém. Não, essa não teve a menor dúvida. A Julian Alfred de Santa Lúcia realmente liderou a prova praticamente inteira e ganhou com uma boa vantagem aí, né? 15 centésimos de segundo. Pode parecer pouco, mas nos 100 metros é bastante. A gente teve aí a ausência da Shelly-Ann Fraser-Pryce, que era uma das favoritas, ia encerrar provavelmente sua participação olímpica, mas ela já não correu a semifinal, depois alegou aí que não estava bem, estava com uma lesão e tudo mais, acabou não correndo. O favoritismo era todo da Sha'Carri, mas ela largou mal, né? Ela teve uma reação lenta, a aceleração dela não foi boa e ainda conseguiu buscar esse segundo lugar, ficou com a prata. Ela era grande favorita, mas como a gente falou, essa corredora de Santa Lúcia, paizinho com 180 mil habitantes, pequenininho ali no Caribe, na América Central, levou o ouro. E completando o pódio, outra americana, Melissa Jefferson, com 10,92. Já no domingo, dia 4 de agosto, tivemos apenas na pista, né, o que mais importou, os 100 metros masculino. E aí, Marcos, foi no pentelésimo de segundo que o Noah Lyles levou. Foi. Tudo que no feminino a Julian Alfred dominou completamente, não deixou a menor dúvida de que ela era a vencedora desde metade da prova, provavelmente. Aqui foi completamente, assim, não vou dizer inesperado, porque quem ganhou foi o Noah Lyles, o americano, que era o atual campeão mundial dos 100 metros e que veio aí para a Olimpíada pensando em fazer uma dobradinha também 100 e 200 metros. Ele largou mal demais, teve a pior reação. Pra você ter ideia, quando passa os 50 metros, ele ainda era o 7º colocado. Mas aí os últimos 50 metros de prova dele foi um negócio de outro mundo, mas fica tudo embolado. Quando passa, ninguém sabe quem ganhou. E não é porque tinha 2, não. Porque talvez uns 3, talvez até o 4º colocado tinha uma dúvida ali se ele não tinha tido, né, dar aquela peitada pra frente. O que me pareceu é que nem o Noah Lyles achou que ele tinha ganho. Ele chega ali no jamaicano, né, o Kishane Thompson, e fala alguma coisa ali no ouvido dele, enquanto eles estão olhando pro telão, esperando. Ninguém comemora, mas quando sai o resultado, o Noah Lyles ganhou por míseros 5 milésimos de segundo. Sim, milésimo, a terceira casa decimal. Então, o Noah Lyles fez 9,784, né? 9,784. E o Kishane Thompson da Jamaica, 9,789. Foi a melhor marca da carreira do Noah Lyles, né? Então, assim, o cara chegou realmente na final olímpica com o melhor resultado da vida. É o que precisa. Completando o pódio, Fred Kerley, também dos Estados Unidos, com 9,81, a melhor marca dele na temporada. Mas pra você ter ideia, o 4º colocado conseguiu o recorde nacional, que também é o personal best, né? Obviamente. O Marcel Jacobs finalmente voltou a correr uma prova razoavelmente bem, fechou em 5º lugar o italiano, né? O ex-campeão olímpico, melhor corrida dele na temporada também. E o Tebogo, que a gente sabia que dava um pouco mais de foco nos 200, mas aqui correu bem também, conseguiu o recorde nacional, melhor marca da vida dele. Então, pra você ter ideia, os 6 primeiros conseguiram ou melhor marca do ano ou melhor marca da vida, e todos eles ficaram abaixo dos 10 segundos. É a primeira vez que uma final olímpica traz um resultado desse. O primeiro 9,79 e o último 9,91. Foi muito, muito apertado. Foi, assim, pra mim até agora foi a prova mais espetacular de pista das Olimpíadas, até a hora que a gente tá gravando aqui, foram esses 100 metros masculinos. Porque olhando no olho, pra mim, eu tinha certeza que o Thompson tinha ganhado. Só que daí na hora do peitinho ali na frente, né, na hora do foto, daí não tinha dúvida. Foi no Elias que recuperou no final. Na segunda-feira tivemos aí 2 provas. A que a gente acompanhou mais, de fato, foi os 5.000 metros feminino, né, Marcos? E ali deu a briga. O David Segai brigando com todo mundo, com o Faith Kipyegon, daí a Kipyegon desclassificada, volta, a italiana ganha o bronze e não ganha. Nossa. Mas quem ganhou mesmo, de fato, foi a Beatriz Chebet, keniana, que o sprint final dela passou a Faith Kipyegon, passou todo mundo, e mencionando também a carismática e simpaticíssima Sifan Hassan, que garantiu já uma medalha. Perfeito. Mais uma vez aqui, as etíopes tentaram colocar um ritmo forte durante a prova. Mais uma vez mostrou ser uma estratégia que não deu certo, né? As etíopes cansaram. Pra você ter ideia, a David Segai acabou sendo a 9ª colocada, ela que era uma das favoritas para vencer. A prova acabou para ela no 4.600, né? Foi impressionante. Faltou uma volta, assim. Era desesperador ver o ritmo dela não despencando, porque na verdade as outras aceleram, mas ela não consegue reagir, era desesperador. Mas como o Enio falou, ali um pouquinho antes de abrir a última volta, ela se enrosca com a Faith Kipyegon ali, rola uma cotovelada, uma ombrada ali. Depois da prova, a Faith Kipyegon chega a ser desclassificada, o que faz com que a Sifan Hassan suba para a 2ª colocação, e a Nadia Batocletti, da Itália, vai para o 3º. Mas aí isso durou pouco, coisa de uns 15, 20 minutos depois, um apelo do apelo colocou a Kipyegon de volta na prova, e aí, coitada,
italiana que comemorou o bronze durante aí os seus 20, sei lá, 20, 30 minutos, uma coisa assim, mas ficou sem. E é isso, Sifan Hassan, quietinha ali, comendo pelas beiradas, falando, sendo carismática, falando que tá aí pra descobrir o que dá, o que não dá pra fazer, né? Tá se conhecendo, mais uma medalha de bronze olímpica pra ela. Muito legal a prova. E também aconteceu 800 metros feminino, que aí tinha ali a disputa entre a Mary Moraa do Quênia e a Kelly Hodgson da Grã-Bretanha, mas a Kelly Hodgson venceu com certa tranquilidade até. A minha favorita, que era a Mary Moraa do Quênia, ficou em terceiro ainda, porque a Tizige Duguma da Etiópia ficou na frente dela. Então, 800 metros aí, a britânica levou. Só trazer uma observação, nesse dia aconteceu também o salto com vara, não é muito o que a gente cobre aqui, mas só para trazer que o Duplantis, mais uma vez, pulverizou, né? Ele fez 4 saltos, ganhou o ouro, porque ele vai pulando as distâncias, porque ele não vai ficar pulando as distâncias baixas. Isso. Foi lá, pulou tudo de primeira, o pessoal não conseguiu alcançá-lo, beleza, acabou com 6 metros, acabou, ouro dele. Ele foi, então põe 6,10 aí, porque o recorde olímpico era 6,4 do Thiago Braz, inclusive, né, do brasileiro, na edição do Rio de Janeiro, colocou 6,10, foi de primeira, assim, passou sobrando. Então, beleza, garantiu o recorde olímpico, coisa que ele não tinha feito em Tóquio. Dessa vez ele pensou um pouco mais, falou, deixa eu tentar primeiro o olímpico, depois eu vou pro mundial. E aí depois pediu 6,25, na terceira tentativa, ele passou e quebrou pela 9ª vez consecutiva o recorde mundial do salto com vara. Então agora ele tem o recorde olímpico e mundial em 6,25. E se não for ele a quebrar em Los Angeles, eu digo que esse recorde, eu coloco aqui que esse recorde vai durar uns bons 20, se não até mais anos, é um negócio de outro mundo. O segundo atleta em atividade com melhor marca tem 6,07. Ele pulou 6,10 brincando. Então, enquanto esse cara tiver, o recorde pode cair. Depois disso, a gente vai ficar um bom tempo. Sabe quando a gente vê hoje o pessoal da década de 80 que fez recorde de 200 metros, a gente fala, isso não vai cair porque usava doping? O Duplantis vai acontecer isso lá quando a gente for velho. Pode escrever. Isso, e só trazendo do Duplantis a curiosidade, né, é que ele passou por uma super dieta, perdeu 3,5 kg antes da competição, ficou lá fazendo tudo bonitinho. O que ele fez logo depois que acabou? Frango frito na noite, né, depois uma pizza no café da manhã. Então ele começou assim e vai longe aí para comemorar, porque valeu a pena. É muito ser humano normal um cara que faz isso. Esse é um ser humano normal. Essa parte sim, né? Na terça-feira nós tivemos 1.500 metros masculino, 3.000 metros com obstáculo feminino e 200 metros feminino. Eu vou trazer primeiro os resultados do 3.000 metros com obstáculo feminino e do 200 metros, que foi algo que a gente acompanhou, foi legal e tal, mas o que interessa a gente vai falar em seguida. 3.000 metros com obstáculos feminino, a Winfred Ave do Bahrein ganhou, Peru Chemutai da Uganda foi segundo e Faith Cherotich do Quênia em terceiro. No 200 metros feminino, a Julian Alfred não conseguiu vencer que nem no 100 metros, ficou com a prata. Em primeiro, Gabriele Thomas dos Estados Unidos, que vinha correndo muito bem as eliminatórias, e a Brittany Brown dos Estados Unidos ficou em terceiro. Os Estados Unidos está dominando bem o atletismo. E o que nos interessou na terça, né, Marcos? 1.500 metros masculino. Jacobinho Vendado, né? Falou pra caramba, ele é o fala muito, a gente conhece. Foi pra prova, todo mundo de olho no Ingebrigtsen, tem obviamente no Josh Kerr, o britânico, com quem a rivalidade é mais acirrada. E aí, depois de ter já perdido nos dois mundiais para os britânicos no sprint final, o que o Jacobinho fez? Chamou no peito e falou, vou puxar essa prova aqui no ritmo que ninguém vai aguentar. Vocês já escutaram alguma coisa disso? Quem puxa a prova não ganha. E não deu outra, Jacobinho puxou forte demais. Quando entrou na última volta, todo mundo começou a apertar o passo, apertar, e ele foi sobrevivendo, mas na última curva, ele tão preocupado com o Josh Kerr passando ele por fora da curva, ele foi, meio que tentando fechar o Josh Kerr, ele deixou o lado de dentro disponível, e o Cole Hawker, dos Estados Unidos, e ninguém tava de olho nesse cara, vamos falar bem a verdade, né? Alguém esperava isso? Se alguém falar que esperava isso, é mentira, tá mentindo, talvez a família dele olhe lá. O Cole Hawker viu uma brecha, não precisou abrir para fazer a curva, veio fazendo a curva bem por dentro, entrou na reta final, passou o Jacobinho, a bateria do Jacobinho acabou, o disjuntor caiu, o Kerr passou pelo outro lado e foi tão feio o negócio que o Yared Nuguse, também dos Estados Unidos, também ultrapassou. E o Jacobinho nem pódio pegou, ficou em quarto lugar, sai das Olimpíadas sem levar medalha para casa. O cara que era o grande favorito, no 1.500, uma crescente. Né? Exatamente, nos 1.500. Então assim, falou muito, fez pouco.
E acho que só não ficou mais feio ainda porque não foi o Josh Kerr que ganhou. O Kerr também acabou sofrendo um pouco ali no final e viu o Cole Hawker ser o campeão. Mas que sensacional. Eu adoro ver esses falastrão se dando mal. Acho muito legal isso. E foi muito melhor do que na encomenda, né, Marcos? A gente pensava que ia ser uma prata, talvez ficou fora do pódio. Ele tem que entender que a prova dele não é o 1.500 mais. A prova dele é o 5.000 para cima. O 1.500 ele já perdeu 3 vezes seguida. E pelo que eu ouvi ali das entrevistas, o Josh Kerr falou que o estádio estava tão barulhento que os atletas não conseguiram se ritmar, correram mais rápido do que deveria. Olha o relógio, né, meu filho? Você é profissional, você tem que saber percepção de ritmo. E o Ingebrigtsen, a estratégia dele não foi errado ele tentar ficar na frente, porque esse era o jeito que ia funcionar, deixar pro sprint final ele ia perder. Só que ele foi muito mais rápido do que deveria. E aí ele botou na conta também aí dessa percepção que ele, em vez de passar 56, passou 54, um negócio assim. Então, ele mesmo sabe onde ele errou e ele viu que não deu e daí ficou mais humilde depois no post do Instagram e tal, né? Mas, assim, a estratégia dele era essa. Ele não podia deixar pro sprint final. Não. Só que ele errou nessa parte. Ele tinha que ter guardado um pouquinho mais ali no começo para conseguir acelerar ao longo da última volta. Não adianta ele querer deixar pros 100 metros, mas se ele deixasse pros últimos 400, 300, Exato. Aí talvez ele conseguisse fazer. Mas ele gastou tanto na primeira, segunda volta, passando igual o Enio falou, para 54, os 400, que ele não tinha energia para na última volta fazer o que ele precisava fazer. Porque se ele passa a primeira volta para 56, ninguém ia ultrapassar ele. Não é que ia acontecer, mas aí ele segura em 56 e o pessoal passa. Não, o pessoal ia ficar ali na bota dele e tal. Exato. Beleza, vamos deixar para decidir no final. Então, passou errado as primeiras voltas e viu aí o pódio escorrer entre os... Você foi. Foi muito divertido. E então, para fechar os 1.500, Enio, tem um resumo para dizer o que o Jacobinho é. O Jacobinho é corredor de meeting pequeno que corre com luzinha e lampadinha pisca-pisca mostrando o ritmo para ele. É isso que ele é. Ele é tipo eu. Vai aqui na prova aqui da cidade pequena, pega pódio e tudo mais aí da categoria. Nossa, vou ganhar até a geral. Aí a prova cresce um pouquinho, vai numa cidade maior, é engolido pelos adversários. Não vê nem a cor da faixa. Então, Jacobinho, fica lá nos meetings de pisca-pisca aí, que é o seu lugar aí. Vou te falar que até o Bekele tá mais bem conceituado que você nesse podcast. Tipo assim, Marcos Boas em Lorena, Guaratinguetá, é Jacobinho nas pistas ali. Daí Marcos Boas vai para São Paulo, Porto Alegre e sumiu. Aí é o Jacobinho na Olimpíada, entendeu? Muito bom, muito bom. Então Jacobinho, é isso aí. Fala muito, perde, ouve bastante. Dia 7 de agosto nós tivemos o 400 metros masculino, o Quincy Hall estadunidense venceu o primeiro lugar, Matthew Hudson Smith da Grã-Bretanha em segundo e o Musala Samukonga do Zâmbia em terceiro, além do 3.000 metros com obstáculos masculino, Sofani El Bakkali do Marrocos mostrou aí que é dominante, bicampeão olímpico, Kenneth Rocks dos Estados Unidos em segundo e o Abraham Kibiwot do Quênia em terceiro. Destaque para o 3.000 metros é que o Lamesha Girma, recordista mundial, que quando chega nas provas sempre perdia para o El Bakkali, talvez fosse perder agora de novo. Ia perder de novo. Ele estava sendo ultrapassado pela batalha na hora. No desespero, ele foi pular, a perna não foi, ficou, o joelho bateu no obstáculo, ele virou, bateu com a cabeça, com o ombro e apagou ali mesmo. Foi uma cena muito forte. O etíope, fininho, magrinho, foi para o hospital, mas tá tudo bem. Mas a cena que marcou foi essa, né? Na hora da volta final do sprint, não foi. No obstáculo da reta oposta, né? A reta de chegada. Era o obstáculo, depois tinha um obstáculo com fosso e um obstáculo na reta de chegada. Nesse obstáculo da reta oposta, né? Ele realmente, como ele falou, ele não conseguiu passar. Ele já tava na disputa, né? O Bakkali tava abrindo para ultrapassar ele tão preocupado que o Bakkali, a impressão que dá é que ele ataca muito tarde e a perna de trás não passa a altura suficiente e blum, o cara foi para no hospital, velho. O negócio foi feio. E aí nós tivemos a quinta-feira 3 finais legais de acompanhar. A menos importante para nós era o 110 metros com barreiras masculino. O Grant Holloway confirmou o favoritismo dele e venceu a prova. Daniel Roberts em segundo e Rashad Broadbell em terceiro. E daí, Marcos, tivemos 200 metros masculino. 200 metros masculino. Tinha uma certeza também nessa prova, né? Que o Noah Lyles ia ganhar. O cara, né, já ganhou o 100. A prova dele original, a prova dele de natureza, a prova de onde ele vem, a origem dele é nos 200 metros. Todo mundo esperando o Noah Lyles ganhar. O pessoal alinhou, dada a largada para variar, largou mal, né? A última reação do grupo, a reação mais lenta do grupo. E não foi. Cadê o Noah Lyles? Não foi, ficou em terceiro lugar. Então, na verdade, quem ganhou aí foi o Letsil Tebogo, de Botsuana. Aí, ó. Fez um 19,45
19,96, é um recorde da área, né? Então, um recorde continental. Foi seguido pelo Kenneth Bednarek dos Estados Unidos com 19,62 e o Noah Lyles acabou ficando só em terceiro com 19,70. Não fez o clássico da prova dele, que é fazer uma aceleração, né? Uma velocidade muito alta no final da prova, quando o pessoal já tá nos 200, você já vê a velocidade cair no final, né? Fazem a curva e depois você vê uma velocidade que dá aquele pico e começa a cair. E o Noah Lyles tem a característica nesse trecho ser muito, muito forte. Não foi o que a gente viu. E foi engraçado porque depois da prova ele sentou no chão ali, pediu uma cadeira de roda para sair, ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo, machucou durante a prova. Tô gripado. Aí veio falar que testou Covid positivo e tudo mais. Aí você fala, mas espera aí, ele correu há 2 dias atrás na eliminatória, então deu positivo na terça depois da prova e já deu negativo agora. Tá mal contada essa história, isso ainda vai ter, mas né, eu acho que não vai dar nada, Marcos. Pode não dar nada, mas que tá esquisito, tá esquisito. E perdeu. Por enquanto, não o que a gente sabe é que ele 200. Ficou em terceiro, segundo ele, porque tava com Covid. Se tivesse ganho, não teria falado nada do Covid, não teria saído de cadeira de rodas. Mas, né, vamos lá. É isso aí, estratégias. E para terminar, nós tivemos o 400 metros com barreiras feminino. Sydney McLaughlin-Levron confirmou que a gente vinha falando no Redação. Recorde mundial e vitória fácil. O que me surpreendeu, Marcos Boss, nessa prova, é que a Fink Ball ficou em terceiro, porque da Sydney eu já esperava algo parecido com isso. Na minha opinião, minha humilde opinião aqui, foi que a Fink Ball fez errado, porque ela tentou competir com a Sydney McLaughlin. E não tem como, não dá pra competir com essa mulher. Essa mulher tá em outro nível, ela tem que participar de outra competição. Essa mulher faz um negócio de outro mundo. Sydney McLaughlin, recorde mundial, 50,37. Correu sozinha da segunda metade praticamente pra frente, né? Depois, na verdade, depois que sai da curva, ela tava, da segunda curva, tava sozinha na pista, de tanto que ela abriu pras outras. E a Fink Ball tentou fazer uma primeira metade muito forte, tava conseguindo fazer, ela fez uma primeira metade muito forte, acompanhou a Sydney McLaughlin. Você via que tinha uma diferença muito pequena no ataque das barreiras, né? De tempo entre uma e outra. Mas isso custou caro pra Fink Ball. A segunda metade de prova dela foi muito ruim. A entrada dela na 10ª barreira, deu vergonha de ver, porque ela quase passou uma perna e depois puxou a outra. Se for um negócio feio, e com isso ela acabou sendo ultrapassada pela Anna Cockrell, dos Estados Unidos, que fez a melhor marca da vida dela pra garantir a prata com 51,87. E a Fink Ball, que tinha tudo pra levar a prata, ficou com bronze, 52,15. Na minha opinião, puramente por tática errada, porque a Fink Ball a gente sabe que tem muita velocidade e conseguiria essa prata se não fosse o desgaste excessivo na primeira metade da prova, que cobrou o preço e fez ela despencar de rendimento aí nos últimos 150 metros. Dia 9 de agosto, sexta-feira, tivemos mais finais, 10 mil metros feminino e o Alisson dos Santos, 400 metros com barreiras, competindo e ganhando medalha. E daí vai ficar o que para o próximo Redação? Para o próximo Redação ficam as maratonas e as provas do sábado, ainda que tiver ali um resquício, 5 mil metros masculino, 1.500 com a Feite Kipyego. Marcos Boas, vamos para o nosso resumão aqui. Sexta-feira começamos com 4 por 100 feminino, Estados Unidos confirmando o favoritismo. Pois é, deu óbvio, os Estados Unidos ganhou, o time era formado pela Jefferson Atterry, a Gabi Thomas e a Sha'Carri Richardson. Ela fechou o revezamento, embora a passagem tenha sido uma porcaria, ela assumiu na 3ª colocação e aí ela veio que nem um foguete. Fio, quando a Sha'Carri não tem que largar numa prova, ela já sai lançada, ela é um negócio de outro mundo, ela é descomunal, ela passou por cima de todas as outras, foi o melhor tempo da 4ª parcial de todos os times, ficou no primeiro lugar, completou o pódio também a Grã-Bretanha na 2ª colocação, ela que tinha ali a Jenna Asher-Smith e a Daryl Neita como os destaques, também grandes corredoras, e a Alemanha fechou o pódio com a 3ª colocação. De surpresa mesmo, a Jamaica, que ficou na 5ª colocação, a Jamaica está sempre no pódio, muitas vezes com ouro, esse ano a equipe bem desfalcada, não conseguiu nem mesmo uma medalha no 4% feminino. É verdade, bem lembrado isso da Jamaica, porque antes você tinha Shelly Fraser-Price, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah, agora não tinha ninguém, aí complicou, né? Teve um ano que as 3 foram pódio nos 100 metros, primeiro, segundo, terceiro, e elas foram pro revezamento 4%. Sim, só se elas jogassem o bastão pro alto pra dar errado. Então, assim, era óbvio que ia ser, né? Nesse caso, não aconteceu. Então, a Jamaica aí de destaque, ficando fora do pódio do 4% feminino. Mas falando em dar errado, no 4% masculino, o dos Estados Unidos deu... Errado não é a palavra certa, eu acho que tem uma palavra que muito pior que errado, né? Foi uma catástrofe, vamos dizer assim. Os Estados Unidos foi pra pista, tudo bem, sem o Noah Lyles, que era o grande nome, né? Foi confirmado o Covid dele aí depois daquele 200, a gente já falou disso agora há pouco. Então eles foram com o Coleman, Bednarek e o King e o Fred Kerley pra fechar. Não, era um puta time, não tinha comparação, era pra vencer. Mas a primeira passagem de bastão, o Bednarek, eu não sei se ele se empolgou com a turma passando o bastão, né, na frente dele, ali do lado dele, porque as pistas, né, o pessoal corre em raia, né, tem que correr na raia, e o
cara tava lá atrás ainda e ele já saiu. O Coleman não tinha chegado nem no começo da zona de passagem de bastão, ele largou. Quando ele percebeu que o cara tava muito longe, ele quase parou na pista para não queimar a área de troca de bastão. O Coleman acelerado, os dois se esbarraram, trocaram o bastão depois da zona limite. Os Estados Unidos ainda correu, chegou em sétimo na frente da China, mas foi desclassificado depois porque essa troca de bastão não podia ter acontecido. O maior destaque foi a surpresa com os Estados Unidos nem fora do pódio, os Estados Unidos na última colocação desclassificado. Quem ganhou então foi o Canadá, que teve o fechamento aí com o André De Grassi, que também correu muito bem essa última perna aí, fez 8,89, não foi o melhor tempo, né, de todos, mas foi um tempasso, conseguiu garantir a primeira colocação para o Canadá. O André De Grassi, que deve ter uns 55 anos aí, que acho que desde que o, sei lá, o Carl Lewis competia, esse cara já estava na pista. Eu sempre vejo esse cara competindo. Fechando o pódio, África do Sul na segunda colocação e a Grã-Bretanha em terceiro. A Itália também estava lá, o Jacob participou, mas não fechou o time de revezamento, que eu acho Eu não consigo entender como é que o seu melhor velocista de 100 não fecha o teu revezamento. Você precisa pôr o teu melhor no fechamento, porque ele tem que passar da linha de chegada na velocidade máxima. Não, ele era o segundo, sei lá, umas escolhas meio esquisitas, mas tá aí. Canadá, África do Sul e Grã-Bretanha. Exatamente. Depois nós tivemos também a final de corrida, né, que a próxima foi 400 metros feminino, e ali sem surpresas, né, Marcos? Marileide Paulino, dominicana, passeou ali, bateu o recorde olímpico, sem grandes problemas. Nenhuma surpresa aqui. Na segunda colocação do Bahrein, a Salva Eid Nasser, com 48,53, melhor marca do ano para ela. E fechando o pódio, a polonesa Natalia Kaczmarek, com 48,98. E por fim, fechando a sexta-feira olímpica, tivemos as duas provas que nos interessavam muito. 10 mil metros feminino. E aí, né, Marcos? Sifan Hassan tava lá, Gudaf Tsegai, Beatriz Chebet. E o que é que deu, Marcos? Deu que elas saíram num ritmo bem tranquilo. As etíopes não puxaram a prova, como a gente viu acontecendo nos 5 mil. Ninguém puxou, né? Ninguém puxou. Ficou, na verdade, fazendo um revezamento de um pessoal que ninguém conhecia ali. Elas passando o quilômetro para 3,15, 3 alto, né? Elas estavam passando, assim, 3 alto para o nível delas, tá, gente? Volta de 400 metros para 1,20, 1,16, 1,14, por aí. Até que ali, faltando mais ou menos uns 2.000, 1.600, mais ou menos, começou a dar uma esticadinha. O pelotão foi selecionando. E o que valeu mesmo foi a última volta. O último KM acabou ficando em 2,41, porque essa última volta foi bem forte mesmo. E a Beatriz Chebet foi quem levou o ouro com 30,43,25. Elas que tinham passado os 5 mil com uma previsão de passar acima dos 31, aceleraram esse final aí, a Chebet 30,43. Aí, em decorrência desse tempo mais lento, né, desse ritmo mais lento durante a prova, tivemos a surpresa no pódio aí, a intrometida, a Nadia Batoclet. Ela já tinha quase conseguido o bronze dos 5 mil. Ela fez o recorde nacional com 30,43,35 e ficou na segunda colocação. E a nossa queridíssima Sifan Hassan, da Holanda, na terceira colocação. Ela fez um 30,44,12. A Tsegai ainda... A Tsegai tá faltando perna, ela tá achando que a prova tem sempre 400 metros a menos do que a prova tem, porque na última volta ela já veio com os dentes à mostra, faltando mais de 200 metros, e já dava pra ver que ela não ia segurar aquele ritmo acelerado. Tsegai, que era uma das favoritas, fechou na sexta colocação. Foi a melhor etíope da prova, pra vocês terem ideia. Nossa. Então, a Etiópia não vem fazendo bons Jogos Olímpicos. Vamos ver se na maratona isso muda, mas por enquanto para a Etiópia tá uns Jogos Olímpicos para ser esquecido. E assim, né, a italiana, ela fez a parte dela, ela correu o melhor da vida, fez recorde nacional e ela aproveitou, porque é aquela coisa, quando você ganha um troféu de categoria e só tem você correndo na sua categoria, a culpa não é sua, você tava lá. E ela aproveitou a prova lenta, porque ela tinha o 13º melhor season best do field que tava largando. Numa condição normal, ela não correria, porque o pessoal faria sub-30 e ela nunca fez isso na vida. Mas o pessoal não fez, ela aproveitou, o sprint final ela estava lá e conseguiu a prata. Ela, que a gente já tinha falado, né? Ficou com a quarta posição nos 5 mil, que quase ganhou bronze, mas virou quarto de novo, porque a apelação da Fate Kipyegon deu certo e daí ela ficou sem medalha, mas conseguiu nessa. É uma história bonita dessa Olimpíada. Não, assim, é isso. Se ela tivesse corrido 30 abaixo, eu duvido que ela teria acompanhado, porque 30,43 foi o melhor da vida dela, foi recorde italiano, tipo, ela nunca chegou nem perto disso. Então, assim, era isso. Se elas tivessem feito coisa de 15, 20 segundos abaixo disso, tirado um segundinho por volta, duvido que a Nadia teria acompanhado, mas tá certíssima, aproveitou, se encaixou ali no meio do pelote, não deu um passo pra fora da raia 1. Vocês não têm ideia, a mulher tava colada na guia ali, filho, não aceitava dar um passo pra fora ali da raia 1 e conseguiu sair com a prata olímpica ainda. E pra fechar, o dia olímpico, a sexta olímpica, 400 metros com barreiras, uma das provas mais esperadas, e deu o óbvio, vamos dizer assim, né? Os 3 primeiros que a gente já sabia. E pelo desenvolvimento do ano, Marcos, e pelo desenvolvimento das eliminatórias, meio que deu a lógica, né? Ray Benjamin, Karsten Warholm e Alisson dos Santos. Veio a medalha do Alisson,
que a gente tanto falava e esperava. Torcíamos, né, sempre por uma prata, talvez um ouro, fazer uma melhor prova. Correu, fez o que dava para fazer com o terceiro lugar. Então assim, né, Marcos? Não foi uma prova tão rápida quanto Tóquio. Talvez a chuva tenha impactado, não sei. Mas deu óbvio, né? O Ray Benjamin estava melhor no ano. Não tem o que falar, né? O Ray Benjamin mostrou aí que era o competidor mais forte desse ano, diferente das outras Olimpíadas, onde a gente tinha o Carson Warholm muito na frente, assim, claramente você via que ele estava melhor. Dessa vez era o Ray Benjamin que trazia essa impressão, e não deu outra. O Ray Benjamin foi o único que correu para baixo dos 47, né? Então fechou a prova em 46,46, melhor marca da temporada para ele. O Warholm que ficou em segundo, 47,06, e o Alisson dos Santos, 47,26. Não foi a melhor marca do ano do Alisson. O Alisson já tinha corrido esse ano 2 vezes na casa dos 46, as 2 vezes em maio, e já tinha corrido 47,01 em junho, 47,18 2 vezes em julho. Então ele tinha marcas melhores do que esse tempo dessa prova. Parece, né? que o pico dele chegou antes, né? Parece que deu uma erradinha na periodização aí dos treinos. Não, tô brincando, gente. Estamos brincando Só porque brincando. Ninguém tá falando que é isso que aconteceu, não. Vamos palpitar no treinamento do cara que ganhou 2 medalhas olímpicas. E o campeonato mundial, né? Vou aqui falar que o treinamento foi errado, periodizou errado. Mas assim, ele tinha marcas um pouco melhores esse ano, mas eu sinceramente não acreditava num 46 nessa Olimpíada. Não dava indícios disso nos resultados recentes, né? Então, acho que ficou dentro da expectativa e do que era o esperado. Fora isso, teria que ser algo... O Warholm ainda deu uma trupicadinha ali na 9ª barreira, que eu ainda deu aquela ponta de esperança de que o Alisson fosse buscar ele. Teve uma barreira também que o Alisson arrastou um pouquinho o pé também na saída dela, então não deu, acabou sendo bronze mesmo. Mas tá aí, mais uma medalha olímpica pro Pio, 2 de bronze na Olimpíada, 1 de ouro no Mundial, e tenho certeza que vai continuar ainda aí, brigando aí pelos melhores resultados nos próximos anos. Com certeza, porque tem 24 anos só, então mais 2 Olimpíadas garantidas aí. E esse foi o Dia Olímpico na sexta. Falta sábado e domingo, a gente traz no próximo Redação PFC. No próximo Redação, a gente traz maratona, nossos palpites, nosso brincadeira no joguinho da World Athletics, tudo, como é que foi. Nos acompanhe que a gente vai trazer tudo. E acompanhe também Maratona Olímpica, que a gente vai fazer a live das 2 maratonas às 3 da manhã. E agora vamos embora, Marcos Boss. Tchau pra ti. Tchau, pessoal. E hoje o ensinamento do dia é o quê? Fale menos e treine mais. Porque os falastrões estão todos ficando pra trás. Então é isso. Fale menos e treine mais. Tchau, fui. Vamos embora. Um grande abraço pra vocês e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.